Você já parou para pensar no que realmente está por trás da famosa pintura Noite Estrelada de Vincent van Gogh? Muito além de uma simples paisagem noturna, essa obra guarda histórias, segredos e detalhes surpreendentes e que a transformam em um dos maiores ícones da arte mundial. Bem-vindo ao canal Reduto da Arte. Já aproveita e se inscreve aí para você não perder nenhum conteúdo. E fica comigo até o final desse vídeo e descubra curiosidades que talvez você nunca tenha ouvido falar sobre esse verdadeiro clássico da pintura. Van Gogh cria a Noite Estrelada lá em junho de 1889, quando ele estava internado em um hospital psiquiátrico de Saint-Rémy-de-Provence, que é uma região no sul da França. Nesse momento, ele tinha pedido para ser internado de maneira voluntária, principalmente após uma série ou após um período de intensas crises. E essas crises incluem aquele episódio muito famoso no qual ele corta a orelha, ou ele corta parte da orelha, melhor dizendo. Então, perceba, mesmo em meio a todo esse sofrimento, ele nunca deixa de pintar, ele nunca deixa de produzir. Aliás, foi justamente nesse período de isolamento que ele produz algumas de suas obras mais famosas. Então, essa pintura, Noite Estrelada, com suas pinceladas turbulentas, intensas, cheia de patos, refletem muito bem, refletem de maneira muito precisa o estado emocional pelo qual Van Gogh passava naquele momento. A inspiração para produzir essa obra veio da vista que ele tinha do quarto que ele ocupava no asilo. Todas as manhãs, Van Gogh observava a paisagem provincial, Então ele via colinas, ele via oliveiras, ele via ciprestes e à noite ele via o céu estrelado. Só que ele não se limita a produzir o que ele vê de forma realista ou hiperrealista. Muito pelo contrário, ele transforma a cena em algo quase onírico, quase metafísico, com espirais de luz que parece dançar. Já repararam no movimento, como as cores parecem dançar diante dos nossos olhos? É como se o mundo exterior fosse recriado através das lentes da mente do Van Gogh. E aí ele vai misturar realidade com a imaginação. Se você um dia for até Saint-Rémy e olhar pela janela, ou melhor, pela mesma janela, você vai perceber que aquela vila retratada no quadro simplesmente não existe. Van Gogh ele inventa a aldeia. Ele coloca casa simples e principalmente uma igreja com torre pontuda, que lembra muito mais igrejas da Holanda, que era sua terra natal. Então foi como se ele tivesse trazido uma lembrança de casa para dentro da tela, uma lembrança íntima, pessoal, que tinha um valor afetivo para ele, para a tela. Isso torna essa obra muito mais pessoal, porque ela é uma mistura daquilo que ele via no presente, misturada ali, com as memórias que ele tinha do passado. O azul intenso que domina o céu não é realista, é mais expressivo. Van Gogh usava as cores para transmitir emoções. Então, o azul profundo pode muito bem sugerir melancolia, enquanto o amarelo das estrelas, e da lua passa uma energia de vitalidade, Então passa aquela sensação de energia, de vitalidade, As pinceladas circulares que ele usa reforçam uma ideia de movimento e de intensidade. Veja o expressionismo aí, movimento, intensidade, emoção, Porque o Van Gogh acreditava que a arte não precisava ser uma cópia fiel da realidade. Muito pelo contrário, ela poderia ser um meio de mostrar como ele se sentia diante do mundo. Então era para expressar uma visão que ele tinha, era para externar uma visão interna que ele tinha. Olha o impressionismo aí permeando essa criação. Apesar de retratar a noite, Van Gogh não pintava ao ar livre nesse horário, quer dizer, ele não saía para pintar à noite, no período da noite, melhor dizendo. Ele observava o céu, fazia anotações, em cartas ou pequenos esboços, e depois ele trabalhava no ateliê do hospital durante o dia. Então essa escolha mostra como ele tinha uma memória e uma imaginação muito boa, que eram ferramentas poderosas na mão dele. Portanto, Noite Estrelada não é uma fotografia do céu, muito pelo contrário, é uma interpretação subjetiva. É o resultado da observação combinada com a emoção, combinada com a intensidade. Olha só que interessante, o céu não é objetivo.
é uma visão subjetiva do Van Gogh. A grande árvore escura que se projeta em direção ao céu é um cipestre. Na região da Provença, onde ele vivia, essas árvores elas eram muito comuns em cemitérios, por isso alguns estudiosos interpretam esse elemento como símbolo da morte ou da espiritualidade, né? Como se fosse uma ponte entre a vida eterna e o infinito do céu. Outros, no entanto, veem o cipestre apenas como um recurso para equilibrar a composição, criando um contraste entre o movimento do céu e a verticalidade firme representada pela árvore. Os redemoinhos e espirais do céu chamam tanto a atenção que cientistas modernos, né, estudaram a pintura. Então, lá em 2004, um grupo de astrofísicos, né, comparou os padrões pintados por Van Gogh com a teoria da turbulência dos fluidos, que é um fenômeno que descreve o movimento caótico de líquidos e gases. E olha só que interessante, tá? As formas pintadas por Van Gogh se aproximam muito das equações matemáticas da física. Isso mostra como Van Gogh, sem intenção científica, isso tem que ficar muito claro, ele vai captar um fenômeno natural de maneira impressionantemente precisa. Bom, hoje, como você sabe, Noite Estrelada é um ícone da arte, mas na época nem Van Gogh gostava dela, porque em uma carta a Theo, seu irmão, ele escreveu, né, que achava o quadro um fracasso, que ele achava exagerado, que era pouco natural. Para ele, parecia muito mais uma fantasia do que uma realidade, né? O curioso é que justamente esse exagero, esse excesso, essa intensidade que incomodava tanto Van Gogh é o que hoje faz com que essa obra seja tão admirada por todo mundo, né? Então você veja como que é essa questão da visão do artista, né, versus a visão do espectador. Isso é muito interessante que nós percebamos nesse momento. As dimensões da obra são relativamente pequenas, né? Perceba que essa obra tem 73,7 cm de altura por 92,1 cm de largura. Apesar do tamanho modesto, o impacto que ela causa ao vivo é gigantesco, tá? Imagina, uma coisa é você olhar essa obra daqui, né, com uma reprodução. Outra coisa é você estar lá no museu olhando ao vivo. Deve ser algo surreal. Desde 1941, o quadro faz parte da coleção permanente do Museu de Arte Moderna de Nova York, né, o famoso MoMA. E é uma das obras mais visitadas do mundo. E aí ela atrai anualmente milhões e milhões de pessoas. E quem a vê de perto garante. Não é meu caso, não tive esse presente ainda, né? Não tive essa oportunidade, melhor dizendo. Mas quem a viu de perto garante que as pinceladas grossas, cheias de textura, são ainda mais impressionantes ao vivo do que em reproduções. O que obviamente isso é muito claro, né? Uma coisa é você ver a obra ao vivo, outra coisa é você olhar a reprodução dessa obra. Então, obviamente, é muito mais impactante você estar lá no MoMA do que você ver uma reprodução aqui, tá? Mas, de qualquer jeito, ela é impactante, ela também tem um impacto se você olha a reprodução. Mais de 130 anos depois de sua criação, Noite Estrelada ultrapassa o mundo das artes plásticas, né? E ela entra para a cultura pop, ela se transforma em um símbolo da cultura pop, porque essa obra ela aparece em filmes, em livros, em quadrinhos, em roupas, em dezenas de objetos de decoração. Você encontra ela estampada, camiseta, sei lá, sacola, prato, sei lá, um monte de objeto de decoração, você vê essa obra lá. Inclusive, o cantor Don McLean escreveu a famosa música, né, Vincent, Starry Starry Night. Eu acho que é essa a pronúncia. Quem souber essa pronúncia correta, fala aí embaixo. Essa música ela foi inspirada diretamente na tela, né? Então veja, até hoje as novas gerações conhecem o Van Gogh primeiro por essa pintura, né, que virou sinônimo da sua genialidade, né, e da sua emoção. E depois as novas gerações conhecem o trabalho do Van Gogh pelos girassóis, pelos autorretratos que ele tem, pelo quarto de Arles. Aliás, rapaziada, eu vou trazer todos esses quadros, eu vou fazer vídeos sobre curiosidades de todos esses quadros, tá? Então, espere aí. Mas é isso, se você gostou desse vídeo, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva no canal, que você me dê a honra de tê-lo como inscrito, de tê-la como inscrita, porque eu vou fazer muito mais vídeos, né, nessa pegada de vídeos de curiosidades,
vida de artista, biografia de artistas, né? Vou voltar a fazer o quadro com indicações de livros de arte, para que você tenha embasamento, principalmente se você estiver estudando bastante história da arte. Eu tenho muito material aqui em casa bacana, mas é isso. Se você ficou aqui, meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, curtir, comentar, fazer o que você quiser. A casa é sua, tamo junto. Tchau.